Nesta aula você vai aprender sobre imagem de uma função. Você deve ter aprendido sobre o domínio de uma função, que são os valores de x. Mas a imagem são os valores de y. Né? Vamos ver, por exemplo, se você tem um gráfico assim. Vamos supor que você tem um gráfico assim. Né? E aí você quer saber a imagem dessa função. Então, a imagem é toda a sombra que projeta aqui no eixo 2 y. Ou seja, tudo que ele joga aqui, ó, a sombra que ele coloca aqui é a imagem. Então, você vai ver o ponto aqui, ó, esse ponto aqui no y. Você tem esse intervalo aqui que é a imagem no y, no eixo dos y. Né? Por exemplo, você tem um outro desenho aqui. Né? Assim. E aí segue infinitamente. Né? Então, note que aqui não inclui o zero do y. Então, a imagem dessa função aqui é a partir aqui, ó, acima do zero, infinitamente. Ou seja, a imagem disso aqui vai ser o conjunto R+, né, que não inclui o zero. R mais asterisco. Ok? Vamos ver também uma outra situação. Se traz para você um enunciado desse tipo. Dada a função f de x igual a menos x2 mais 4. Ou seja, você tem ali esta função. Menos x2 mais 4. Né? Aí você acha as raízes igual a zero. Você tem então que as raízes são 2 e menos 2. Bem, se você achou então as raízes, você marca as raízes aqui no plano cartesiano. Né? Então, você sabe que o a aqui é negativo, então esta função vai ter a parábola para baixo. Né? Então, você tem as raízes, menos 2 e 2. Bem, agora você precisa achar o ponto aqui máximo, ou o vértice, né, desta função aqui, que é justamente o quê? O ponto médio entre as raízes. Fica bem na metade, ó. Na direção. O valor de x, então, será o ponto médio entre as duas raízes. Né? Como se acha o ponto médio? Você soma as raízes e divide por 2. Aí você tem o ponto médio, é o valor de x. Pegando esse valor de x, que você encontrou aqui que é zero, coloca na equação o zero, e você vai ter que o y é igual a 4. Pronto, achou o 4 aqui. Né? Então, representamos aqui, ó, o 4, aqui, a parábola. Isso. Agora vamos ver se esse enunciado ele traz uma condição. Se ele trouxer uma condição que se o domínio for R. Bem, se o domínio for R, aí esta parábola segue aqui, né, porque vai aumentando o valor de x aqui, ó. E aí então essa parábola vai se abrindo aqui à medida que tenha valores aqui infinitamente para cá e para cá. Se o domínio for R. Então, é tudo infinitamente positivo e negativo. Né? Então, aí, se o domínio for R, você vai ter que ir a partir aqui do 4. Então, você pode dizer que se o domínio for R, a imagem vai ser o quê? Incluindo o 4, né? Ou podemos colocar na ordem, né? A ordem do menor para o maior. Infinito vai ser infinito negativo, né? Até 4 incluindo. Né? Exato. Ou você pode dizer da outra maneira, que o y ele pertence a R, tal que esse y ele é o quê? Ele é menor ou igual a 4. Ou seja, daqui para baixo infinitamente. Então, se o domínio for R. Agora, se o domínio for outro tipo, vamos supor que o domínio seja limitado, ali como ele diz ali o domínio, né, incluindo as raízes, do menos 2 até o 2. Né? Então, neste caso, vai parar aqui nas raízes, para no eixo dos y, né, incluindo as raízes. Aí vai ser, né, do menor para o maior, podemos dizer assim, que inclui o zero, né? Então, inclui aqui o zero até
o 4 também incluído. Ou seja, vai ser assim, o y pertence a R, então aqui o y ele vai ser, né, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Né? Desta maneira, ok? Mas ainda vamos ver se for diferente. Vamos supor que ele coloque um domínio, então, sendo aqui desta maneira ali, ó, né? Incluindo o 1 e o 2. Vamos supor que o domínio seja só esse trechinho aqui, o valor de x. O 1 e o 2. Muito bem. Agora vamos analisar o 1 e o 2, então ele está só até aqui nessa direção. Então vamos ver, né, qual vai ser a imagem. Então precisamos saber qual o valor de y quando o x é 1. Então nós colocamos, né, ali você tem x2 mais 4 igual a 0. Coloque o valor de x é 1 aqui, né, mais 4, e isso vai dar igual a 3. Né? Então você achou que essa parábola aqui, ó, o ponto é aqui no 3. Né? Desta maneira. Então ele vai parar aqui no 3, inclusive, né? Porque está incluindo o 1 e o 2, ó, fechado em 1 e fechado em 2. Né? Aí a imagem vai ser o quê? Vai estar fechado aqui no 0 até o 3. Então, a imagem vai ser fechado no 0 e fechado no 3, de 0 a 3. Né? No 0. Ou seja, uma outra maneira seria que o y pertence a R, né? Tal que o y, né, seria o quê? Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Dessa maneira. Ok? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. E até a próxima aula. Tchau!